mais. Claro. Então, a parte do teu cérebro que não calcula, simplesmente age por reflexo, né, ela é muito mais eficiente. Então, a ideia de você começar, não estou dizendo que você comece pela gramática, começar pela gramática é, no meu ver, uma perda de tempo, porque você tem que otimizar o reflexo, que é a língua reflexiva, mas tem sua importância, porque depois que aquilo virar reflexo, vale a pena a gente parar para pensar no que é que o reflexo da gente levou a fazer. É por isso que, não pensar no português, a gente primeiro faz o quê? A criança, quando o processo de aquisição da linguagem, nasce de onde? Do listening. A criança, desde lá do útero, cercado de líquido amniótico, o único contato que ele tem com o mundo lá fora é o som que vaza pelas paredes do útero, não é isso? E aí, ele não sabe o que vai acontecer lá fora. É uma coisa orgânica. Ele tem que interagir com o mundo lá fora porque é um princípio de sobrevivência. Aí, ele primeiro ouve. A criança nasce e começa a ficar lá, ó. Quem tem filho sabe o que eu tô falando. Quem tem sobrinho sabe o que eu tô falando. Fica só, ó. Deve escutar as coisas. E depois que nasce também. Depois de estar só ouvindo, isso ativa no cérebro um princípio humano que, não só nosso, também as aves piscidaciformes, os papagaios também fazem isso. É de você não controla. Quando você ouve muito uma coisa, você repete o som. Você não controla isso. Aí a gente começa a mimetizar. Claro que a criança não vai falar paralelepípedo, né? Ela vai falar do jeito que ela está codificando. Começa pela bilabial, né? Ma, depois vai para o galim, não é isso? Ele está reproduzindo. Isso é uma função mecânica. Depois que ele faz muito isso, aí que ele começa a tentar interagir, aí que entra o fator aristotélico, aí que entra a lógica, aí que ele começa a calcular, que ele começa a falar, capaz, esses adultos são muito loucos, velho. Quando tem um objeto só, ele dá um nome, ó, mesa, cadeira. Agora, quando tem mais de um, eles fazem no final, mesas, cadeiras. Então a fórmula deve ser colocar uns no final de cada palavra. E ele começa a fazer isso. Isso é uma dedução que partiu dele, não foi que disseram para ele qual é a fórmula. Então o processo de aquisição da linguagem, que é essa segunda fase, depois do parroting, que é da repetição, que chama-se fase da conclusão, é uma coisa que não é Aristóteles, é mais aquela iluminista. Né? Dom Pedro II, inclusive, era iluminista. Né? De achar o caminho por si próprio, porque ele tem que interagir. Depois que ele passa por esse processo, aí bota aquela ideia, né? Ficou aquisitor da linguagem? Beleza. Vai para a escola, para você ver a fórmula. Aí entra esse processo de você botar o cara para pensar, para ele poder entender a regra. Aí quando ele vai entender que divide sujeito, tempo de assistência de oração é sujeito e predicado. Aí que depois ele vai entender a fórmula. Eu acho que é bacana, beleza? Mas eu acho que tem um momento de você jogar essa fórmula, que tem que ser depois do reflexo.